Um feliz sábado, igreja. Amém. Que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês se sintam bem-vindos por Deus e que vocês tenham no coração essa alegria de estar num lugar especial, que é o lugar para que toda a igreja esteja nesse momento. Eu posso estar enganado, mas acho que hoje não faltou ninguém. Acho que a igreja inteira está aqui hoje. Gostaria que você, mesmo sem se levantar, estendesse a mão para o lado e desejasse um feliz sábado para o seu irmão. E se você está brigado com ele ou com ela, dá um beijinho. Se tem alguém brigado com o outro, dá um cutucão, passa a mão na cabeça, faz um machete. Amém. 1 Coríntios, nós estudamos na quinta-feira no grupo dos pregadores. 1 Coríntios fala que eu falo sobre o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor. E aí fala no final assim de 3 elementos, fala sobre a fé, a esperança e o amor, mas dos 3, o maior é o amor. Mas no culto deve ter fé, nós temos que estar aqui crendo que o que nós vamos fazer não é só sentar na cadeira, olhar pessoas, mas o que nós estamos fazendo aqui no mundo físico vai romper, passar do teto e chegar no mundo espiritual. Isso não deve ser só dos ministros, isso é para a igreja. A igreja deve acreditar que o que nós vamos fazer vai passar do teto, vai para o sobrenatural. A igreja deve ter a paciência para que durante o culto, porque a esperança nós podemos traduzir como aquela coisa de espera. A paciência deve estar no coração de todos. Mas se você tiver fé e esperança, se você está inspirado por Deus, mas se você está sem amor no coração, sem o desejo de que dê certo, não só para você, mas para toda a congregação, o que 1 Coríntios fala? Se você não tiver amor, nada vale. Você é igual um sino que toca. O sino faz o barulhinho igual faz o extintor aqui, ó. Você bate, aí esse aqui está cheio, faz barulho. Mas o sino bate, faz aquele tom, e depois ele acaba o som. Quem não tem amor é igual o som de um sino, bate, mas depois ele para. Agora o amor, ele faz tudo funcionar. E a Bíblia fala que Deus é amor. Esse é o espírito, essa é a mente que Deus quer que nós tenhamos para começar esse culto. Por isso, seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia no Salmo 80. Salmo 80. Ontem nós paramos nele sem querer, eu já peguei a deixa. Versículo 1. Diz assim o Salmo 80, verso 1: Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Note que nós vemos aqui a figura de Deus, só que com 2 ilustrações. Primeiro ele compara Deus ao pastor do rebanho. Então a gente lembra de um homem no campo cuidando de um rebanho. E aonde que confirma isso? O Salmo 100 fala, Entrai por... como que é? O Salmo 100, o versículo 3, que fala: somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Nós somos rebanho de Deus. Então essa figura está confirmada pela própria Bíblia. E aí depois fala, e aí fala assim, ó pastor de Israel, ou seja, esse é aquele que conduz o rebanho. Nós, como ovelhas ou como um gado que está sendo levado, tem que ter alguém que cuida, que carrega, que dirige, que vigia, que está o tempo inteiro a cuidar. E ele coloca de uma forma interessante: tu que guias a José. Sabe por que José? Quando eu li essa palavra José, eu me lembrei do Egito. Quem que fez
a família de Jacó não perecer? Foi através de José que todas aquelas 70 pessoas desceram de Canaã, foram para o Egito. E das 70 saíram 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças. Então, Deus é aquele que conduz a José, ou seja, não importa o tamanho da tua família, se é de uma pessoa solteira como a Simone, ou se é do Devanir ou do Éder com bastante gente. Deus provê e Deus cuida. Deus sustenta, Deus carrega. Esse é o pastor que conduz a José. Não importa o quanto ele nos mandar fazer, ele vai nos suprir. Essa é a imagem de José desse rebanho. E que te assentas entre os querubins, e aí ele fala, resplandece. Resplandecer é a mesma coisa que se lembrar da palavra que vem antes, querubins. Quem são os querubins? São uma classe de anjos, são uns da hierarquia, só que eles têm funções específicas. Por quê? O querubim, aonde ele é lembrado? Querubim é lembrado quando se fala em Ezequiel do magnífico sistema operacional. Está o trono de Deus e tem os 4 querubins que voam como relâmpago, estão diretamente ligados ao trono de Deus. E quando Moisés viu a cena e ele transporta para a Arca da Aliança, onde foram colocados os 2 querubins? Na tampa do propiciatório, e eles estavam um de frente para o outro, as suas asas estavam apontadas para a outra, e ali tinha o quê? A glória de Deus, o poder, a manifestação de Deus. E nós sabemos que a glória de Deus no Antigo Testamento, assim como no Novo, a glória de Deus, que é a glória da segunda casa, que é maior que a da primeira, é Jesus Cristo. Cristo é a glória de Deus, mas ela também é manifestada no brilho. Por isso, Jesus, quando João usa a figura de Cristo e fala, ele é a luz do mundo, ele é a glória para o mundo, ele é o brilho para o mundo, e aí fala, resplandeça, ou seja, Senhor, brilha na nossa vida, brilha em mim, manifesta-se nas nossas vidas. Aquele mesmo que conduz é o mesmo que derrama o poder. E essas 2 figuras nós precisamos hoje. Que o Senhor nos conduza e que o Senhor brilhe neste povo e que a glória dele seja derramada, de modo que nós possamos brilhar e estar cheio da glória dele e sair daqui cheios para brilhar no mundo em trevas. Amém, igreja? Vamos nos ajoelhar.